Bom dia a todos os alunos do terceiro ano do ensino médio, terceiro A, terceiro B. Estou passando aqui primeiramente para desejar um bom dia a todos vocês, dizer para vocês que esta é a última semana referente às atividades do segundo bimestre. Como eu havia combinado com vocês na semana passada, eu deixei uma atividade. Hoje eu vou estar fazendo a correção dela para vocês, vou estar enviando o vídeo aí com a correção e vou estar deixando a última atividade referente ao segundo bimestre. Vocês terão até quinta-feira da semana que vem, que no caso é dia 30, 29 ou 30, eu vou confirmar, para estar me entregando essa atividade, tá bom? Então eu vou iniciar a correção da comanda que eu havia deixado para vocês referente à semana passada. Pessoal, a primeira pergunta que eu havia deixado para vocês era para vocês explicarem o que era equilíbrio químico. Então, primeiramente, para vocês entenderem o que é um equilíbrio químico, vocês precisam entender primeiro o que são reações reversíveis. Existem as reações químicas reversíveis e existem as reações químicas irreversíveis. Uma reação química irreversível é quando um produto se transforma em outro e não tem mais como voltar atrás. O exemplo, a queima do carvão. Você queimou o carvão, ele se transformou em cinzas, gás carbônico, água, não tem como você voltar a ter o carvão novamente, ou o pedaço de madeira que seja. Agora, existem reações químicas que ela ocorre nos dois sentidos. Ela se transforma os reagentes em produtos e depois ela pode voltar também a ser os reagentes. Eu vou dar um exemplo que é bem conhecido para vocês no dia a dia de vocês. Vocês já viram aquele... Normalmente o enfeite é um galinho, ou galo, ou algum enfeitinho que conforme a temperatura muda, ele muda de cor? Então, ali é um exemplo de reações reversíveis. Ali ocorre uma reação, uma transformação quando a temperatura abaixa, o galinho muda para uma cor mais escura, que seja um azul. E aí, quando a temperatura aumenta, ele muda para uma cor vermelha, ele volta a ser o que ele era. Então, ali existe alguns composto químico que ele se transforma com a mudança da temperatura ou com a mudança da pressão do ambiente. E depois, quando ele volta à pressão e à temperatura que ele estava, ele retorna à cor inicial. Então, ali é um exemplo de transformações revertíveis, reações revertíveis. E o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é um valor que expressa quando a reação ela tem a mesma quantidade de reagente e a mesma quantidade de produto. Para vocês entenderem, vamos supor que a temperatura está mudando e aquele galinho que era azul, ele tá passando a ficar na cor vermelha, aquele enfeite lá em cima da estante ou em cima da geladeira que indica se o tempo está frio ou se o tempo está quente. Conforme você acorda, por exemplo, de manhã cedo, ele tá na cor azul. Conforme o dia vai passando, a temperatura vai aumentando, aquele galinho vai se transformando da cor azul para a cor vermelha. Vai chegar um momento em que você vai olhar, ele vai estar, por exemplo, a metade azul, a metade vermelha. Então a gente pode dizer que aquela transformação química ela entrou em equilíbrio, tem tanto de um lado quanto do outro. E a mesma coisa são para os produtos na indústria. Tem reações químicas de transformar certos reagentes em produtos que chega um momento que ela entra em equilíbrio. Tem a mesma quantidade, tanto de um lado quanto do outro. Por exemplo, você colocou 20 gramas de reagentes para formar um certo produto. Aí a reação começa a ocorrer, vai chegar um momento em que terá 10 gramas de reagentes e 10 gramas de produto formado. Ali a gente pode dizer que a reação química ela entrou em equilíbrio. E aí existe um cálculo para distinguir esse equilíbrio. E como que ela entra em equilíbrio? Em relação à concentração, em relação à pressão, em relação à temperatura. Envolve vários fatores para que uma reação química ela entre em equilíbrio. Ela consiga ter a mesma quantidade de reagente e a mesma de produto ao mesmo tempo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a relação que eu fiz aí com galinho, aqueles enfeites de geladeira distante que mede a temperatura do tempo do ambiente. Ele é azul, por exemplo, quando o tempo está frio.
Ele é vermelho, ele muda de cor quando o tempo está quente. E quando a temperatura está mediana? Quando está mudando de frio para quente. Às vezes ele fica metade do corpinho dele azul e a metade do corpinho vermelho. Então a gente pode dizer que ali a reação química ela entrou em equilíbrio. Aquela transformação, ela é reversível, porque se a temperatura esfriar totalmente, ele volta para a cor azul. Se a temperatura aumentar bruscamente, ele vai para a cor vermelha. E quando a temperatura está num patamar ambiente, ele fica ali meio a meio azul, meio vermelho. Ali a gente pode dizer que a transformação ela atingiu o equilíbrio. Tem tanto de um lado quanto do outro, as mesmas quantidades. É assim que funciona com as reações químicas na indústria química. Às vezes, algumas reações químicas, ela alcança o equilíbrio dela. Tem a mesma quantidade, de reagente, é a mesma de produto. Eu não vou entrar na parte de cálculos com vocês. Existe a previsão, a estimativa, através de cálculos que dá para fazer. Nas aulas à distância online, eu vou trabalhar com vocês mais a parte teórica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa questão do equilíbrio químico. A segunda questão que eu deixei para vocês era para vocês explicarem a diferença entre Kc e Kp. Pessoal, primeiro, a letra K, ela representa na química constante de equilíbrio químico. Sempre que vocês verem lá a letra K, está se relacionando com equilíbrio químico. A questão está dizendo sobre equilíbrio químico. Quando tiver o Kc, significa que a gente está se referindo a equilíbrio químico em relação à concentração daquela reação química. Quando tiver o Kp, significa que a gente está falando de equilíbrio químico em relação à pressão. Uma vez que eu falei para vocês que a concentração e a pressão é o que influi aí nas reações químicas para elas alcançarem um equilíbrio químico. Então, tem como eu calcular quando a reação atinge o equilíbrio químico dela, tem como eu calcular a concentração que está tanto de reagente quanto de produto e tem como eu calcular a pressão do reagente e a pressão do produto. Então, o Kc representa a concentração daquela reação química e o Kp representa a pressão envolvida naquele equilíbrio químico, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês o que é equilíbrio químico e o que a sigla de cada um representa, tá bom?